Por essa vocês não esperavam, não é mesmo? Hahaha. Oi, gente, tudo bem com vocês? Obrigado, Senhor Jesus, porque estamos começando com esse vídeo a nossa temporada de redação 2018. Eu não achei que eu fosse capaz, gente. Eu tô tão cansada, eu tô tão morta. Eu olho pra esses papéis e eu fico tipo... que a minha alma tá aqui. Eu vendi a minha alma pra fazer esses vídeos. Então, pra começar essa temporada com chave de ouro, eu vou fazer o vídeo que vocês mais pedem, o vídeo que eu sei que vocês mais amam, falando sobre temas da redação do Enem. E assim, já tô arrependida de falar isso, já tô arrependida de anunciar. Ao longo do ano, vocês já podem se inscrever no canal, porque ao longo do ano, até o Enem, vocês vão estudar tema, mas vocês vão estudar tema demais. E pra abrir com chave de ouro, hoje, o vídeo de hoje vai ser sobre 10 temas que podem cair na redação do Enem, e alusões históricas, citações, coisas pra você falar caso um tema desses caia. Bora começar? 10 temas pra redação do Enem. O primeiro tema é um tema que eu acho assim sensacional, que é um tema que precisa ser muito discutido na sociedade, que é um tema que tem que enriquecer muito pra todo mundo, que é sobre preconceito com doenças mentais e inclusão de doentes mentais, pessoas que têm problemas mentais no Brasil. Assim, é uma coisa muito importante, porque assim, a primeira alusão que você pode usar é a história do trato que os deficientes e que as pessoas com problemas psicológicos receberam ao longo da história, né, gente? Não preciso nem contar que, ou melhor, há pouco tempo, até pouco tempo atrás, essas pessoas elas eram mortas, né? Na Grécia Antiga, as pessoas não só que tinham deficiência física, mas também que tinham algum tipo de problema mental, elas eram muitas vezes mortas, ou então elas eram excluídas da sociedade. Durante a Segunda Guerra Mundial, elas foram mortas também, foram mortas em massa, né? Levadas para os campos de concentração. Aqui no Brasil, a mesmíssima coisa, mandava todo mundo pro manicômio. Uma alusão muito legal também, que, assim, o pessoal de Minas Gerais já vai saber de cara, é do manicômio de Barbacena, o hospício de Barbacena. Barbacena é uma cidade aqui de Minas Gerais, aqui pertinho inclusive, onde funcionou durante décadas um hospício, um manicômio, que era assim, era um lugar tenebroso, medonho, amedrontador. Quem vier pra Minas Gerais não pode perder a visita pro antigo manicômio, que era realmente um hospital de doentes mentais, onde eles faziam muito de respeito aos direitos humanos, assim, coisa de fazer lobotomia, eletrocutar as pessoas, causar maus tratos, assim. Então as pessoas, muitas vezes, elas eram internadas sem nem ter problemas mentais, né? Isso é um problema que o Brasil enfrentou durante... O Brasil não, o mundo enfrentou durante muito tempo. Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa pra se livrar de um filho bastardo, ou então de uma esposa que não gostava, ou então de simplesmente uma pessoa que tinha uma inimizade, falava que essa pessoa tava louca e internava essa pessoa. Inclusive, uma situação que a gente vê, agora que eu tô pensando, que tem no filme da Bela e a Fera, né, que o Gaston, o cara, o fortão lá que gosta da Bela, tenta internar o pai dela por loucura, porque ele tá falando que a Fera sequestrou a Bela e tudo mais. Então, assim, isso de falar que a pessoa era louca como forma de contê-la, como forma de prendê-la, é uma coisa, assim, que não é uma invenção recente, é uma coisa histórica de muito, muito, muito tempo. O manicômio de Barbacena é uma alusão muito legal pra vocês falarem também. Hoje virou um museu, né, o Museu da Loucura, que é lá em Barbacena, mas também tem um hospital lá, então, assim, é importante vocês lembrarem disso. Outra coisa interessante falando sobre o Brasil, também aconteceu no mundo, mas especificamente sobre o Brasil, é a internação de mulheres pervertidas. Porque assim, eu estudo história na faculdade, dentro da historiografia a gente tem um ramo de estudos que se chama História da Ciência, que são pessoas que estudam a ciência, né, como que foi se desenvolvendo, as teorias científicas e tudo mais. E tem um ramo de pessoas também que estudam justamente o estudo da loucura ao longo do tempo. E existem vários estudos que comprovam que a maior parte das pessoas que eram internadas em hospitais psiquiátricos eram mulheres. A massacrante maioria de pessoas internadas como loucas e tudo mais eram sempre mulheres. E isso gerou um estigma que até hoje a gente tem na sociedade. Ai, mulher louca, ai, ela é descontrolada, ai, ela esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, a grande parte das mulheres que eram internadas por loucura, elas eram internadas por perversão, porque elas tinham relações fora do casamento, ou então porque elas não queriam o casamento arranjado que era proposto pra elas, ou então porque elas, por exemplo, não queriam se adequar à carreira de freira ou qualquer coisa do tipo. Então isso foi muito, muito comum no Brasil. E também, como não pode faltar, alusões nerds. Gente, o tema da loucura é um tema muito comum na literatura, né, e tudo mais. Então, assim, não poderiam faltar algumas alusões nerds que moram no meu coração. A primeira delas são os X-Men. Os X-Men, assim, dá pra fazer muita alusão em tema de relação com os X-Men. E realmente, muitos dos X-Men, eles iam pra escola do professor Xavier
porque a sociedade achava que eles eram loucos, não sabiam lidar com eles e meio que expulsavam eles pra eles irem lá pra esse lugar onde eles finalmente seriam aceitos, né? Então, é uma alusão muito interessante da gente colocar também. Outra que eu sou apaixonada, como vocês podem ver, é a situação da Harley Quinn e do Coringa, né? Porque, pra quem não sabe, a Arlequina, né? A vilã do Batman, que é a namorada do Coringa, eles têm uma relação bem conflituosa, inclusive, ela era psiquiatra do Coringa quando o Coringa foi internado no Asilo Arkham por ser uma pessoa louca, né, perturbada que ele é, e ela acabou se apaixonando por ele e ficando louca também. Então, assim, é uma alusão muito interessante pra gente tratar sobre esse assunto. Outra alusão muito legal também é o Sheldon de Big Bang Theory. It's on, bitch. Eu adoro essa série. E assim, muitas pessoas, muitos psicólogos e psicanalistas e terapeutas e tudo mais, veem o personagem do Sheldon e acham e acreditam que ele tem uma síndrome chamada síndrome de Asperger. Que é uma síndrome que a pessoa ela tem dificuldade de interagir socialmente e tudo mais. E é muito legal ver na série como que esse problema que ele tem, assim, essa situação que ele tem na vida dele, não impede ele de ser uma pessoa genial, de ter as relações, né? Agora nessa última temporada, ele inclusive chega a se casar. Então, assim, é muito legal ver como que nenhuma situação que a pessoa seja diferente das demais a impede de ser feliz, a impede de se integrar na sociedade. E outra coisa também que eu sou apaixonada é em Star Wars, como que a gente vê o poder da mente, né? Como que a gente vê realmente todos esses distúrbios que o pessoal, as pessoas normais acham que o Jedi, que o Sith, eles são todos loucos e tudo mais, e ver como que essa questão da loucura é tratada no universo de Star Wars. Outra questão importante da gente falar, outro tema que eu acho assim super provável é sobre o reaparecimento de doenças erradicadas no Brasil, que é uma situação muito triste que a gente tá vivendo atualmente, porque várias doenças que há décadas atrás tinham acabado, tinham sido erradicadas, estão voltando. A gente pode citar, por exemplo, a AIDS, que não é uma doença erradicada de forma alguma, mas é uma doença que tinha sido controlada aqui no Brasil há muito tempo e agora tá voltando, né? Muitos jovens hoje estão aí portadores de HIV e tudo mais. A gente pode pensar também no quesito da história da medicina, né? E pensar como que essas doenças chegaram a ser erradicadas. Então a gente pensa no Louis Pasteur, na invenção da penicilina, no desenvolvimento da genética e tudo mais. Várias pessoas que revolucionaram aí o ramo da biologia, da medicina. A gente pode pensar também na revolta da vacina que aconteceu aqui no Brasil, onde justamente o governo do Rio, para tentar realmente acabar com essas doenças, forçou a vacinação nas pessoas, as pessoas que na época não entendiam, né? Porque pensa bem, mais de 100 anos atrás, né? As pessoas elas não entendiam que vacinas eram boas para a saúde, que as vacinas eram positivas, que não iam fazer mal. Elas pensavam que queriam enfiar alguma coisa nelas, enfiar uma agulha que doía e que poderia ser ruim para elas. Então a revolta da vacina foi justamente por causa disso. E a gente também pode pensar numa alusão histórica bem mais antiga, mas a gente também pode pensar na peste negra, né, que aconteceu durante a Idade Média, dizimou 1/3 da população da Europa e hoje, graças a Deus, é uma doença erradicada. Apesar de que aqui no Brasil demorou muito tempo a ser erradicada, mas tudo bem. Outro tema super importante que eu acho que assim é vital para a sociedade, mesmo que não caia no Enem, é a questão dos transgênicos, dos agrotóxicos e da alimentação no Brasil. É assim, um fator que, principalmente agora, nesses últimos meses, tem sido muito discutido, porque o Senado e tal, o governo do Brasil tá querendo aprovar leis que deixem com que os agricultores, os produtores de alimentos industrializados e tudo mais, tirem aquele tezinho dos alimentos, que as pessoas, elas comprem alimentos transgênicos, modificados e tudo mais, sem saber o que elas estão consumindo. Então, várias pessoas, assim, da área da saúde, militantes mesmo dessa área da alimentação saudável, têm falado muito a respeito, e é uma questão muito, muito importante, né? Porque, assim, a gente tem que saber o que a gente tá comendo. Então, assim, a gente pode usar várias alusões em relação a esse tema. O primeiro que eu acho que é super importante é a gente pensar sobre a agricultura na antiguidade, né? Como que, assim, desde muito tempo, desde milênios atrás, a agricultura, a questão do plantio, a questão da sobrevivência mesmo estava ligada a isso, né? A gente considera que as pessoas evoluíram, que o ser humano, né, o Homo sapiens, deixou de ser nômade justamente porque ele aprendeu a plantar. E agora que ele sabe plantar, ele não precisa mais ficar mudando de lugar, precisa ficar se locomovendo e tudo mais. Agora as pessoas começaram a criar comunidades, né? Então, assim, o peso que a agricultura tem na constituição do que é ser humano. Então, é muito importante, é até filosófico, né, pensar nessa questão. A gente também não pode deixar de pensar na questão do meio ambiente, né? Principalmente a gente que tá aqui no Brasil, lar da linda, maravilhosa Amazônia, né?
A questão do deflorestamento, a questão da destruição da Amazônia para criar plantação, para criar lugar de soja, para criar agropecuária e tudo mais. Então a gente não pode deixar de pensar na questão ambiental, até porque os agrotóxicos, eles podem até melhorar o desempenho de várias plantas e várias frutas e tudo mais, mas não é algo positivo para a natureza, né? Não é algo positivo para o nosso corpo. Então é algo a se pensar também. A gente também tem que pensar na questão da ética biológica, né? Porque assim, o que são agrotóxicos e tudo mais e plantas geneticamente modificadas? São organismos vivos que a ciência modificou para eles terem certas características, né? Para ser uma planta mais ou menos que brilhe mais, para ser uma fruta mais frondosa, que não estraga, que os bichos não queiram. Então a gente tem que pensar nessa questão também, né? A questão ética de até onde o ser humano pode ficar interferindo na natureza. Também, outra questão importantíssima que a gente tem que pensar é a questão socioeconômica da alimentação, né? Porque, assim, uma coisa importante que às vezes a gente nem para pra pensar é que o que define o preço de um alimento é o peso dele na sociedade, não exatamente o preço dele. Então, se você pensar, sei lá, uma plantação de sementes é uma coisa muito barata, né? É simplesmente uma plantação. Às vezes é muito mais caro produzir, por exemplo, uma carne ou qualquer coisa do tipo. Mas por que essas comidas saudáveis, essas sementes saudáveis, essas coisas fitness são muito mais caras do que alimentos que dão muito mais trabalho para fazer, alimentos industrializados que levam muito mais tempo para serem produzidos, justamente por causa do peso que tem na sociedade, né? A questão socioeconômica do alimento. Então, é uma questão super interessante, não só pra gente pensar no caso do tema da redação, mas também pra gente refletir na nossa vida. E, por fim, uma alusão nerd que não podia faltar, que é uma das minhas personagens favoritas no mundo dos quadrinhos, é a Era Venenosa, a Poison Ivy, que é, assim, uma das minhas vilãs favoritas do Batman, sem condição. Eu sou apaixonada com ela, que é simplesmente uma bióloga, né? Que a história dela é que ela é uma bióloga, um outro cara chamou ela pra roubar uma planta ou uma coisa do tipo e tentou envenená-la pra ela não contar o crime que ela cometeu. E aí acabou que ela sobreviveu a esse envenenamento e acabou se tornando imune a todas as plantas venenosas, e ela usa justamente esse veneno das plantas, esse veneno da natureza, usa justamente isso como o superpoder dela. Então ela é poderosíssima e o poder dela é a natureza. Ela é uma das vilãs, assim, que coloca o Batman no chinelo, que assim, nu! Ela é cabulosa e o poder dela é justamente isso, domínio sobre as plantas, sobre as flores e sobre a natureza. Eu sou apaixonada, meu coração vegetariano não aguenta. Outro tema também que é super importante, super relevante para a sociedade é a questão da doação de sangue no Brasil, né? A gente tá enfrentando aí muitos problemas porque falta sangue, muita gente precisa de sangue, né? Muita gente doente e tudo mais, e tá faltando doador de sangue no Brasil. Então, uma questão que eu acho que é super interessante do Enem cobrar é justamente os obstáculos para a doação de sangue no Brasil, né? O que impede as pessoas de doar sangue? Por que um Brasil com tanta gente tá tendo falta desse recurso? Então, a gente pode pensar justamente no medo das pessoas, né? Nessa questão que elas têm. A gente pode pensar principalmente uma coisa muito discutida que eu acho que é super importante, na questão do Brasil proibir a doação de sangue de pessoas homossexuais, que assim, é uma coisa que vários estudos já comprovaram que literalmente milhões de litros de sangue são desperdiçados justamente porque o Brasil não permite, a gente tem leis que não permitem a doação de sangue por pessoas que sejam gays ou lésbicas ou qualquer coisa do tipo, o que é um absurdo. A gente pode pensar também, assim, eu sou apaixonada por filmes do Tarantino, né? Quem gosta, quem conhece, manja um pouco de cinema, com certeza sabe do que eu tô falando, né? A questão do sangue totalmente exposta, totalmente usada pra chocar as pessoas, né? Como que esse diretor, o Quentin Tarantino, ele usa o sangue pra chocar as pessoas, pra realmente causar um impacto nas pessoas, né? A gente também pode pensar vou admitir isso aqui, em Crepúsculo, em vampiros, em todas essas coisas. Drácula, do Bram Stoker, que é um livro que eu sou apaixonada também. No, I'm on a special diet. E assim, como que esses personagens fictícios, né, que se alimentam do sangue das pessoas, faz todo sentido, porque realmente, assim, sangue é a fonte da vida de todo mundo. Então, é uma questão interessante pra gente abordar também. E por fim, uma alusão histórica que eu acho interessantíssima sobre a questão da doação de sangue e tudo mais é a questão da sangria, porque eu não sei se você sabe, mas até poucos séculos atrás, dependendo do lugar que você estiver falando, até poucas décadas atrás, a sangria, né, fazer a pessoa colocar sanguessugas ou então fazer cortes nas pessoas para que elas sangrassem, era considerado um tratamento médico. Então, assim, a gente vê muitos casos, principalmente os reis da Inglaterra, o pessoal lá da Europa na época da Idade Moderna, qualquer problema de saúde que eles tinham,
chamavam os médicos, enchiam o bracinho deles de sanguessuga, porque acreditava que saindo o sangue, sairia também a doença, né? Que a pessoa, ela tava doente justamente porque o sangue dela estava contaminado. Então, pensar como que essa nossa relação médica, né, com o sangue, ela mudou ao longo do tempo. Outro tema de relação super importante que eu falei ano passado, que é muito legal da gente pensar, é a questão da depressão e do suicídio entre os jovens no Brasil. Tá crescendo cada dia mais o número de jovens com depressão, o número de jovens que se matam, as pessoas assim que realmente desistem e tiram a própria vida por diversos motivos, seja bullying, seja uma depressão mesmo, um problema psicológico, um problema de família, qualquer coisa. Então, assim, é uma coisa que tem que ser discutida muito na sociedade, a gente pode pensar em várias coisas. A primeira alusão que eu penso imediatamente é a série da Netflix, né, a 13 Reasons Why. I need everything to stop. Que mostra justamente o suicídio dessa menina Hannah, e ela é uma série que a gente pode pensar tanto do viés positivo quanto do negativo, que foi uma série que fez muitas pessoas procurarem ajuda e tudo mais para os seus problemas, mas também é uma série cheia de gatilhos que meio que mostra como que você pode se matar, que meio que mostra problemas que faz com que muita gente que esteja ruim possa ficar pior. Então ela é uma série que a gente dá para discutir tanto do viés positivo quanto do viés negativo. A gente também tem que pensar na questão de suicídio em universidades, que é uma questão assim muito, muito triste, que tem que mudar mesmo a quantidade de jovens que se matam nas universidades, que não conseguem lidar com a pressão, com a vida adulta, né, com toda aquela situação, as responsabilidades, e acabam tirando a própria vida, não encontram um amparo na família, na escola, na universidade. Então a quantidade de estudantes que se suicidam é muito importante a gente pensar também. Outra coisa também é o papel da tecnologia, das redes sociais nisso, né? Em formas de você, por exemplo, descobrir maneiras de suicidar, de você, por exemplo, o cyberbullying, né? Que é um motivo de suicídio também, de você, por exemplo, encontrar pessoas que também estejam passando pela mesma situação e acabar ou um levando o outro pro buraco, ou então um ajudando o outro a melhorar. Então, assim, o papel da tecnologia como ajudante ou então como inibidor da questão do suicídio, da depressão, dá pra gente pensar em muita, muita coisa. E uma última alusão, que é uma alusão da literatura, que é um livro que eu gosto bastante, é para vocês pensarem sobre o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Os Sofrimentos do Jovem Werther é um livro escrito por um alemão chamado Goethe, não sei falar o nome dele, que fala desse cara Werther, que ele tem uma paixão platônica por uma mulher que acaba que não é correspondida, e no final do livro, spoiler, ele se mata. E esse livro ele foi muito importante porque ele causou uma onda de suicídios na Europa, jovens que liam o livro e se matavam igual o Werther fez. Inclusive é um fenômeno psicológico que os terapeutas estudam chamado efeito Werther. Então é uma alusão histórica e uma alusão literária super interessante de usar. Outro tema também que eu acho super interessante é a questão do aumento do consumo de álcool entre os jovens no Brasil. É um problema grande que a gente tem, né? Os jovens brasileiros, eles estão bebendo demais, estão fazendo besteira demais bêbados, e isso é um problema que a gente tem enfrentado. Então, assim, a gente pode pensar, primeiramente, em várias alusões históricas. A gente pode pensar, historicamente, como que o consumo de álcool entre as pessoas mudou, né? Porque, assim, se vocês perguntarem, há décadas atrás, as pessoas, elas bebiam desde crianças, elas bebiam sem limite nenhum. As pessoas, elas não tinham esse conhecimento tão forte que hoje a gente tem de que álcool faz mal, álcool mata, você tem que ter responsabilidade quando você beber. Então é interessante a gente olhar por esse viés histórico. Outras alusões históricas também de outros países que são super importantes. Primeiro, a lei seca dos Estados Unidos, né? Quando nos anos 20 e 30 os Estados Unidos proibiu o consumo de qualquer bebida alcoólica, que gerou um caos naquele país, criminalidade rolando solta, máfia italiana, poderoso chefão, Al Capone e companhia limitada. A gente pode pensar também na história da Rússia. Eu já fiz um vídeo no canal que vocês adoraram, falando a história da Rússia contada pela vodka, como que a vodka foi assim. E não tem como você estudar a Rússia sem você falar de vodka. Então, assim, ver como que a Rússia foi sempre dependente do álcool, como que as pessoas sempre beberam muito na Rússia, como que ao proibir as bebidas alcoólicas na Rússia, o país entrou em choque, entrou em crise e tudo mais. A gente também pode pensar numa questão social, né? Que são as regras que hoje a gente tem no Brasil, não só da nossa lei seca, mas também as regras quanto à publicidade de bebidas alcoólicas, que é semelhante à do cigarro, né? Se você vê, por exemplo, uma propaganda de cerveja na televisão, ela é obrigada a falar no final: se você for dirigir, não beba, ou tenha responsabilidade, ou qualquer coisa do tipo. Da mesma forma que não pode ter propaganda de cigarro na televisão, ou então que os cigarros, os machos de cigarros, tem que ter aquelas fotos mostrando o que acontece com quem fuma. Então, assim, pensar que hoje a gente já avançou bastante no sentido de que as pessoas, elas têm o mínimo de conhecimento de que álcool, essas substâncias não fazem bem. E outra alusão nerd super interessante da gente falar também
é a questão dos super-heróis que caíram no alcoolismo depois de passar por grandes frustrações na vida. E assim, os principais que eu penso que já me vem à cabeça logo de cara são principalmente o Deadpool e o Wolverine. Quem viu o Deadpool 2 que saiu agora, viu que depois do caos que aconteceu na vida pessoal dele, ele virou um alcoólatra. Sempre foi, né? Mas tipo assim, virou um alcoólatra, uma pessoa muito louca, muito fissurada. Da mesma forma o Logan, né? Quando tudo de ruim acontece na vida dele, ele recorre à bebida e a vida dele piora, né? Perde ainda mais o rumo. Então dá pra gente pensar não só em personagens fictícios, né? Como super-heróis, mas também em muitas pessoas reais. Atores de Hollywood, pessoas famosas que caíram no alcoolismo e arruinaram as suas vidas, né? Além de pessoas que a gente conhece. Infelizmente, o alcoolismo é um problema muito grande no Brasil hoje. Outro tema super legal também da gente falar é sobre a questão da valorização da ciência no Brasil, né? Que é um problema porque a ciência hoje no Brasil ela é pouquíssimo incentivada, pesquisas e tudo mais. Então, a questão da desvalorização justamente da ciência no Brasil, ela é um tema interessante da gente abordar também. A gente pode pensar em vários cientistas brasileiros, como por exemplo, o que eu penso imediatamente é o Carlos Chagas, né? Que foi o brasileiro que chegou mais perto de ganhar um prêmio Nobel pela descoberta da doença de Chagas e tudo mais. A gente pode pensar também em vários cientistas que estiveram no Brasil, como por exemplo a Marie Curie, que esteve inclusive aqui em Belo Horizonte. A gente pode pensar em várias descobertas científicas que ocorreram no Brasil. A gente também pode pensar em algumas alusões nerds, como por exemplo os Vingadores, né? O tanto que eles são dependentes das tecnologias, né? Principalmente, sei lá, por exemplo, o Tony Stark. O que é o Tony Stark? Ele é uma pessoa que é muito inteligente e que tem uma armadura que faz ele ter poderes. Então, os Vingadores, a Liga da Justiça e tudo mais, como que eles são dependentes da tecnologia, mas principalmente os Vingadores, né? Porque o pessoal da Liga da Justiça ainda tem poderes. E outro herói que eu sou apaixonada, que é assim, quando eu penso em ciência, eu já penso imediatamente nele, é o Hulk, né? Porque o que é? Quem é o Hulk? Hulk é um cientista chamado Bruce Banner, que fez um experimento com raios gama que deu errado, e acabou que ele se tornou aquele monstro verde. I'm always angry. Então, assim, pensar em ciência, eu penso imediatamente no Hulk. Outro tema também muito legal, tratando sobre educação, é a questão do analfabetismo do Brasil, né? Porque, assim, apesar da gente já ter feito um avanço muito grande, ainda tem muita gente que não sabe ler e escrever no nosso país, e esse é um problema, né, que a gente tem que solucionar. Então, eu separei mais ou menos duas questões históricas, duas alusões históricas. A primeira delas é como que a educação sempre foi um privilégio ao longo da história. Assim, se você pensar na antiguidade, quem que tinha dinheiro para ter um tutor, para ter um pedagogo na Grécia Antiga? Eram as pessoas ricas. Quem que tinha dinheiro para ter acesso à educação na Roma Antiga? Quem que tinha acesso à educação na Idade Média? Os monges copistas. Então, assim, a educação ao longo da história, ela sempre foi um privilégio de poucas pessoas. A gente pode pensar também outra alusão super importante, que quem fez o meu curso de História e Humanidades aprendeu isso já, que é como aqui no Brasil a questão do analfabetismo sempre foi usada por um viés político, porque aqui no Brasil só a primeira e a última Constituição, que é a nossa Constituição atual, permitem o voto para analfabetos. E eles faziam isso justamente porque, como a educação no Brasil sempre foi um privilégio, fazer com que só pessoas alfabetizadas tivessem o direito de votar era restringir o direito político de voto, era restringir a participação política só a alta parte da sociedade, né? As pessoas com altas condições financeiras e tudo mais. Então, é uma questão super importante no Brasil. E também a gente pode pensar nos esforços atuais, né, recentes, que os nossos governos mais recentes têm feito, continuam fazendo para melhorar a situação da educação no Brasil. E eu já penso imediatamente, eu que trabalho na área da educação, eu penso no EJA, né, que é o ensino de jovens adultos, que são justamente escolas, ensino para pessoas mais velhas, né, para adultos que não tiveram acesso à educação quando eles eram jovens, né? Então são adultos que estão aí alfabetizando, aprendendo, fazendo um ensino fundamental e tudo mais, que é um trabalho assim maravilhoso que muda a vida de pessoas. Tive a oportunidade de trabalhar nessa área por um tempo e assim, é algo sensacional. E falando em educação, outro tema que eu acho super importante também, sendo eu uma futura professora, é a questão da valorização do professor no Brasil, né? Infelizmente a gente sabe que a condição de vida dos professores no Brasil ela é muito precária, tinha que melhorar, os professores têm que ser mais valorizados, mais respeitados e tudo mais. Então assim, eu acho que é um tema super provável de cair na redação, até porque o Enem é feito justamente por professores, né? Então a gente pode pensar em várias alusões, várias coisas pra dizer em relação a isso. A primeira alusão histórica que eu já penso logo de cara é a história dos professores, né? Como que a classe professor, como que os tutores, pedagogos da Grécia Antiga e tudo mais, como que as pessoas
pessoas cuja profissão é ensinar nunca foram realmente pessoas com uma vida glamurosa, pessoas com um prestígio social grande, como sempre foram os médicos e tudo mais. Então, assim, os professores, geralmente na antiguidade, os professores eram escravos, ou então eram pessoas, professores itinerantes que tinham que ir, na Idade Média, eles iam de reino em reino para oferecer os serviços deles, para oferecer os ensinos deles para os duques, para os condes, para as pessoas que pudessem pagar. Então, assim, os professores, eles nunca tiveram todo esse glamour e tudo mais. A gente também pode pensar nos grandes filósofos gregos, a maior parte deles que foi professor. Aristóteles, que inclusive foi professor do Alexandre o Grande, né? Aquele cara cabulosão. Então, assim, é muito importante pensar na importância do professor. E uma alusão nerd que não poderia faltar é o professor Xavier dos X-Men, que é um dos meus personagens favoritos. E assim, porque se você pensar, o que são os X-Men sem o Xavier? Eles não são nada, eles dependem 100% do professor deles. Então, assim, ver a função, a importância do professor na vida de uma pessoa, dá pra ver claramente nos X-Men. E o último tema, que é um tema bem curtinho, mas é um tema de uma reflexão super importante, que eu acho muito legal de abordar pra finalizar esse vídeo, é o tema do desperdício de alimentos no Brasil, que é um problema muito grande que a gente tem, né? Se a gente pensar, todos os alimentos que a gente desperdiça, não só no nosso dia a dia, mas também supermercados, lanchonetes, restaurantes, estabelecimentos, todos os alimentos que são desperdiçados, dava pra muito mais gente se alimentar, dava às vezes até pra acabar com a fome no Brasil e, quiçá, a fome no mundo. Então, assim, a questão do desperdício de alimentos é uma questão muito importante que eu acho interessante a gente refletir. E a primeira coisa que eu acho legal da gente pensar é sobre as leis no Brasil que dizem respeito a isso. Porque um problema muito grande que a gente tem é que no Brasil existe uma lei que fala que os estabelecimentos que dão o alimento pra pessoa consumir são responsáveis pelo que ela tem. Então, assim, por exemplo, se eu for num restaurante e a comida deles me fizer ter uma intoxicação, a responsabilidade é do restaurante. E da mesma forma, se o restaurante, por exemplo, fechou e teve uma comida que sobrou, se eles derem essa comida pra alguém e a pessoa passar mal, é responsabilidade deles. E é isso que faz a maior parte dos estabelecimentos jogarem fora alimentos que, assim, davam pra ser consumidos, sabe? A gente vê em vários outros países que não tem essa lei, como que vários supermercados, por exemplo, fazem promoção de frutas que estão quase vencendo, frutas que já estão bem maduras, alimentos que sobraram e tudo mais. Então, assim, é algo pra gente se pensar. E outra questão histórica também que eu acho muito interessante é a questão da fome, né? Como que a fome, a falta de alimentos foi uma questão histórica desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem. O que diferencia, por exemplo, o Homo sapiens dos outros tipos de hominídeos é a capacidade do Homo sapiens de cultivar o seu próprio alimento e por isso ele não é mais nômade. Então, assim, a questão da alimentação, ela sempre foi relacionada ao que é ser humano, né? Então é muito importante isso. Então, assim, como que a fome, ela foi muito importante para vários movimentos, né? Ela foi uma das coisas que movimentou o pessoal da França a lutar pela Revolução Francesa, foram coisas que mudaram vários regimes em vários lugares do mundo, foram coisas que, assim, dizimaram muitas pessoas em vários lugares da Europa durante a Idade Média, né? Quando passaram por períodos grandes de fome. Então, assim, a questão da fome é uma questão histórica super importante, que hoje, né, a gente tem aí a oportunidade de acabar com ela, né? Justamente por causa da nossa tecnologia que permite a produção muito maior de alimentos e tudo mais. A teoria malthusiana não, né? Malthusiana, dá pra gente pensar nisso também. E da gente pensar o que impede a gente de acabar com a fome no Brasil, sendo que a gente tem tanta comida, sabe? Então, esse vai ser o último tema que eu vou tratar nesse vídeo. Foram 10 temas que tem chance de cair no Enem. E assim, foram temas que eu preparei. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido uma ou duas coisinhas com esse vídeo. E lembrando também que esses temas e muitos outros temas estão na minha apostila de redação, que tá disponível no meu site, deboraladim.com.br. E se você gostou, por favorzinho, dê um me piacha no vídeo, dê um like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, pra todo mundo estudar também. Dá uma ajudinha aí no meu trabalho, que dá muito trabalho pra fazer. E muito obrigada pela paciência. Agora começa a temporada de vídeo de redação 2018. Fiquem atentos, se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, sai vídeo nesse canal. E muito obrigada pela paciência pra você que viu até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.